Neste módulo, nós vamos tratar das disposições gerais sobre a portaria DENATRAN número 059 de 2007, que dispõe sobre os campos do auto de infração de trânsito. Portaria DENATRAN 059 de 2007. Essa portaria vai dispor sobre os campos do auto de infração de trânsito, campos de presença obrigatória, de presença facultativa, a liberdade que os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito têm para criar seu modelo de auto de infração, até que ponto eles podem ir, assim como também os campos de preenchimento do auto de infração, de preenchimento facultativo, de preenchimento obrigatório, por exemplo. Logo no artigo 1º desta portaria, nós temos que o objetivo dela é estabelecer os campos de informações que deverão constar do auto de infração, os campos facultativos e o preenchimento para fins de uniformização em todo o território nacional, conforme estabelecido nos anexos 1, 2, 4, 5 e 6 da portaria. O artigo 2º versa que os órgãos e entidades de trânsito poderão confeccionar e utilizar modelos de autos de infração que atendam às suas peculiaridades organizacionais e às características específicas das infrações que fiscalizam, criando inclusive campos e espaço para informações adicionais. Isso significa que o órgão ele pode criar o layout do seu auto de infração de trânsito, dispondo ali de campos específicos de acordo com as suas peculiaridades, como por exemplo, órgãos que, por exemplo, aplicam mais infrações municipais, por exemplo, podem criar campos específicos para as infrações que mais são aplicadas naquela região, naquela localidade. Pode criar campos também sintetizando informações como medidas administrativas, como é o caso do modelo do auto de infração de trânsito do nosso estado aqui no órgão rodoviário, o DER. Temos ali campos para procedimentos administrativos como remoção, retenção. Esses campos são criados sintetizando as informações para facilitar no dia a dia do agente de trânsito. O parágrafo 1º do artigo 2º diz que o auto de infração poderá ter dimensão, programação visual, diagramação, organização gráfica e a sequência dos blocos e campos estabelecidas pelo órgão ou entidade de trânsito. Então, é plenamente possível que o órgão de trânsito organize o seu auto de infração da maneira que, na sequência que melhor for para o mesmo e para os seus agentes. Como, por exemplo, o campo do auto de infração de assinatura do agente de trânsito pode vir no início, pode vir no meio do auto de infração ou ao final do mesmo. Isso a depender da necessidade do órgão. Assim como a identificação do condutor, o bloco de identificação do condutor, o bloco do local da infração, data e horário, por exemplo. O parágrafo 2º versa que poderão ser inseridas no auto de infração quadrículas sintetizando ou reproduzindo informações para que o agente assinale as informações de preenchimento no campo. Isso significa também que infrações mais corriqueiras, como, por exemplo, dirigir sem habilitação, conduzir o veículo sem o devido licenciamento, essas infrações podem estar já sintetizadas no próprio auto de infração, com seus respectivos enquadramentos, descrições e amparo legal, para que o agente apenas assinale, por exemplo, um X. O artigo 3º dessa portaria versa que as informações contidas no anexo 3 deverão ser consideradas somente para fins de processamento de dados em sistema informatizado. Isso significa que algumas informações desse anexo, as informações desse anexo aí, não vão servir especificamente para quem está autuando, para quem está fiscalizando, mas sim para quem está processando os dados para implantação. O artigo 4º versa
sobre o prazo de adequação, que foi até 31 de março de 2008. Agora vamos tratar do anexo 1 desta portaria. O anexo 1 vai versar sobre os campos de presença obrigatória e de presença facultativa do auto de infração de trânsito. Lembrando que o órgão ou entidade de trânsito tem a liberdade para inserir informações novas, blocos e campos com informações que podem auxiliar no seu trabalho diário de forma mais específica. Campos do auto de infração. Desse anexo vamos tratar dos campos mínimos que devem constar no auto de infração de trânsito. O bloco 1. Na identificação da autuação, temos que ter no mínimo o campo 1, que é o código do órgão autuador. No caso do DR de Pernambuco é o 117200, é um campo de presença obrigatória. O campo 2 desse bloco 1, identificação do auto de infração. Neste campo será utilizado para a identificação exclusiva de cada autuação. É neste campo 2, que vem o número do auto de infração de trânsito, a numeração da folha e a numeração do bloco, se for o caso. No nosso auto de infração, a numeração da folha. No bloco 2, identificação do veículo. Será um campo exclusivo para as informações referentes ao veículo. Neste caso, o campo mínimo que deve constar é o campo da placa, é obrigatório. O campo 2, a marca do veículo, também é um campo obrigatório. Observem que o campo para chassi não é um campo obrigatório de presença no auto de infração, mas o DR achou conveniente para os casos em que o veículo não possa ser identificado por placa. O campo 2, marca, é um campo de presença obrigatório. Campo 3, espécie. Observem que modelo do veículo também não é um campo de presença obrigatória no auto de infração. Ainda estamos tratando da presença ou não daquele campo no auto de infração, na hora que ele é constituído. Campo 3, espécie. Obrigatório. É obrigatório conter a espécie do veículo. O campo de espécie para o veículo. Campo espécie é um campo de presença obrigatória. A espécie do veículo deve constar ali no auto de infração de trânsito. Campo 4, país, é um campo facultativo. Dependendo da peculiaridade local, pode ser que não transitem veículos de outros países na região. Esse campo pode constar ou não no auto de infração de trânsito. É um campo de presença facultativa. Bloco 3. Identificação do condutor. Neste bloco, temos algumas informações também. Campo 1, nome, que é o campo para registrar o nome do condutor do veículo. É um campo facultativo para infrações registradas por sistemas automáticos metrológicos e não metrológicos. Ou seja, no auto de infração manual, ele é um campo de presença obrigatória. Porém, no auto de infração metrológico, ou seja, aquele auto de infração feito, lavrado, por um equipamento automático de medição, por exemplo, de avanço de velocidade, avançar o limite de velocidade, por exemplo, ou também no auto de infração não metrológico, aquele que apenas constata diretamente a infração, como é o caso do avanço de semáforo, um equipamento não metrológico que consegue detectar um avanço de semáforo. O auto de infração também desses equipamentos não é obrigatório constar o nome, até porque não há abordagem do condutor nesses casos. Campo 2, ainda do bloco de identificação do condutor. Número do registro da carteira de habilitação ou da permissão para dirigir. É o campo para registrar o número da CNH ou da PPD do condutor. É um campo facultativo para infrações registradas também por sistemas automáticos, metrológicos e não metrológicos. No auto de infração manual, este é um campo de presença obrigatória.
Campo UF, a unidade federativa, né? É um campo para registrar a sigla da unidade federativa onde o condutor está registrado. É um campo facultativo também para infrações constatadas por sistemas automáticos metrológicos e não metrológicos. Obrigatório para o auto de infração manual. Campo CPF, campo para registrar o número do CPF do condutor. Percebam que também é um campo facultativo apenas para sistemas automáticos, metrológicos e não metrológicos. Para os autos de infração manual ou auto de infração eletrônico lavrado pelo agente de trânsito, é um campo de presença obrigatória. Bloco 4. Neste bloco vai estar contida a identificação do local, data e hora do cometimento da infração. No campo 1 deste bloco, temos o local da infração, campo para local da infração. É o campo para registrar o local onde foi constatada a infração. O nome do logradouro ou da via, número ou marco quilométrico ou ainda anotações que indiquem pontos de referência. Então é neste campo que vai ser colocada a informação referente ao local da infração, dando subsídio aí para a autoridade de trânsito aplicar as penalidades. É um campo de presença obrigatória, assim como dispõe o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Campo 2, data. É neste campo que vai ser registrado o dia, o mês e o ano da ocorrência. É um campo de presença obrigatória também. Campo 3, hora. Campo para registrar as horas e minutos da ocorrência. Um campo obrigatório. Campo 4, código do município. É um campo para registrar o código de identificação do município onde o veículo foi autuado. Utilizar para preenchimento desta tabela, deste campo, a tabela de órgãos e municípios administrada pela Receita Federal. Esses códigos não são aleatórios, eles vêm da Receita Federal. É um campo obrigatório, com exceção do Distrito Federal, tendo em vista que o Distrito Federal nem é município, nem é estado. Campo 5, nome do município. Neste campo, nós vamos registrar o nome do município onde foi constatada a infração. É um campo de presença obrigatória no auto de infração de trânsito, também com exceção para o Distrito Federal. Campo 6, unidade federativa. É o campo para registrar a sigla da unidade federativa onde foi constatada a infração. Um campo também de presença obrigatória. Bloco 5, vamos partir agora para o bloco 5, onde há a tipificação da infração. É aqui que nós vamos identificar qual foi a infração em que foi enquadrado o condutor, né? Nesse campo que nós vamos registrar os detalhes sobre a infração. No campo 1 deste bloco, temos aí o código da infração. É o campo onde vamos registrar o código da infração cometida. Aqueles 4 primeiros dígitos é o código da infração, que juntando com o desdobramento, temos o código do desdobramento, né? É um campo de presença obrigatório, o campo 1. O campo 2, desdobramento do código de infração, campo para registrar os desdobramentos da infração, como é o caso de infração de cinto, por exemplo, 51851, o desdobramento 1 é nesse campo. 51852, o desdobramento também vai para esse campo aí. Campo 3, descrição da infração, um campo para descrever de forma clara a infração cometida, também é um campo de presença obrigatória. Percebam que não há uma previsão direta para o campo de amparo legal no auto de infração de trânsito. É um campo que foi escolhido também pelo DR para aumentar, dar uma riqueza maior de detalhes ao auto de infração de trânsito. Campo 4, equipamento ou instrumento de aferição utilizado. É um campo para registrar o equipamento ou instrumento de medição utilizado, indicando o número, o modelo e a marca. Nesse caso, infrações, por exemplo, constatadas por meio de um equipamento metrológico, como por exemplo o nosso etilômetro. Campo 5, a medição realizada. Neste campo nós vamos registrar a medição realizada
Por exemplo, velocidade, a carga, alcoolemia, emissão de poluentes, etc. É um campo de presença obrigatória também para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização. No campo 6, o limite regulamentado. Nesse campo vamos registrar o limite permitido pela lei. No caso da infração de alcoolemia, 0,00. Não há limite permitido pela lei. É um campo obrigatório também para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização. Então, se for um auto de infração que tem a capacidade de registrar infrações que foram constatadas por meio de equipamentos, este campo também deve estar presente. Assim como o campo observações, campo destinado ao registro de informações complementares relacionadas à infração. Tudo que for relacionado à infração e for complementar deve constar no campo observações e não na parte superior, por exemplo, no amparo legal. Não é no amparo legal que nós vamos estar fazendo combinações, fazendo adições de informações complementares, e sim no campo observações, assim como dispõe a própria Portaria 59 de 2007. Ela diz que informações complementares à infração devem constar no campo observações. Bloco 6. Identificação da autoridade ou agente autuador. Porque tanto a autoridade como o agente autuador podem constatar as infrações e lavrar os respectivos autos. É um campo de presença obrigatória. Neste campo, deverá conter o registro, matrícula, entre outros dados específicos do agente ou da autoridade de trânsito. No campo 2, desse bloco 6, temos a assinatura da autoridade ou agente autuador. É um campo facultativo para infrações registradas também por equipamentos automáticos metrológicos e não metrológicos. Bloco 7, identificação do embarcador ou do expedidor. É um campo facultativo no auto de infração. Nesse campo registramos aí o nome do embarcador ou expedidor para infrações de excesso de peso por eixo. Bloco 8, identificação do transportador. É quem faz o transporte da carga que está com excesso por eixo também, excesso de peso. Bloco 9, assinatura do infrator ou condutor. Neste bloco temos aí a assinatura do condutor infrator. Nesse caso, é aí que o infrator vai assinar ou não, né? Será ofertada a assinatura. Agora vamos para o bloco que nos compete, que é o de preenchimento do auto de infração. Neste bloco, vamos tratar dos campos que são de preenchimento obrigatório e preenchimento facultativo na hora de se lavrar o auto de infração. Vamos ser mais sucintos em relação à nomenclatura do bloco. Não vamos precisar ler todas as informações que contém ou não, apenas se será preenchido ou não estes campos do auto de infração, certo? Tendo em vista que já tratamos do conteúdo. Bloco 1, identificação da autuação. O código do órgão autuador é de preenchimento obrigatório ou já pode vir pré-impresso. Campo, identificação do auto de infração. O número do auto de infração já vem obrigatoriamente pré-impresso. Identificação do veículo. Nesse bloco nós temos o campo 1, placa, é de preenchimento obrigatório, claro, quando o veículo tiver placa. Campo 2, marca, preenchimento obrigatório também. Espécie do veículo, é de preenchimento obrigatório. Campo país, preenchimento obrigatório para veículos estrangeiros. Veículos nacionais não é necessário o preenchimento. E caso o agente de trânsito opte pelo preenchimento, não se preenche com siglas, e sim com uma sequência numérica dada pelo anexo 6 dessa portaria. Então nada de colocar BR, por exemplo. Bloco 3, identificação do condutor. O nome do condutor, preenchimento obrigatório quando houver a identificação, ou seja, infrações com abordagem do condutor infrator. Registro da carteira nacional de habilitação ou da permissão para dirigir, preenchimento obrigatório também quando houver a identificação do condutor que for habilitado. Campo 3, o F, preenchimento obrigatório quando houver a identificação do condutor habilitado, a UF da CNH. CPF, preenchimento não obrigatório. Sim, um detalhe no campo 3 deste bloco
é de que quando o condutor for estrangeiro, também deve ser utilizada a mesma sequência numérica que se preenche lá para o país, em relação à nacionalidade desse condutor quando ele for estrangeiro. Bloco 4, agora vamos tratar do bloco 4, que é a identificação do local, data e hora do cometimento da infração. Vamos tratar do preenchimento deste bloco, dos campos deste bloco. Campo 1, local da infração, é obrigatório preencher. Data, obrigatório preencher. Hora, também de preenchimento obrigatório. Código do município, preenchimento não obrigatório, ou seja, preenchimento facultativo. Devemos nos atentar para as normas internas do órgão ou entidade de trânsito ao qual nós somos vinculados. No nosso caso, o DR solicita informações complementares para preenchimento. Então, seguir sempre a orientação da seção de ensino e instrução. Nome do município, preenchimento também não obrigatório para infrações constatadas em estradas e rodovias. Também atentar para as informações complementares trazidas aí por meio da seção de ensino e instrução. Campo 6, UF, preenchimento obrigatório. Bloco 5, tipificação da infração. Campo 1, código da infração, preenchimento obrigatório. Desdobramento do código da infração, preenchimento obrigatório. Descrição da infração, preenchimento obrigatório. Informação interessante é de que a conduta infracional deve estar descrita de forma clara, não necessariamente usando os mesmos termos da tabela de códigos de infrações, os mesmos termos do manual. Não precisa ser com as mesmas palavras, mas de preferência sim, que sejam as mesmas palavras, mas se não for possível, pode ser utilizadas termos diferentes, mas que tenham o mesmo objetivo, que tenham o mesmo significado. Campo 4, equipamento utilizado na constatação da infração. É obrigatório o preenchimento deste campo, de qual foi o equipamento utilizado. Medição realizada, preenchimento obrigatório também para esses tipos de infração. Campo 6, limite regulamentado, preenchimento obrigatório para infrações também constatadas por equipamentos. Valor considerado, também preenchimento obrigatório quando a infração for constatada por meio de equipamentos. Campo observações, preenchimento não obrigatório. Percebam que essa portaria é de 2007. Posteriormente surgiram os manuais de fiscalização de trânsito, em que foram trazidas algumas situações em que o preenchimento do auto de infração, do campo de observações do auto de infração é obrigatório. Em alguns casos é facultativo, em alguns casos é de preenchimento obrigatório. Então, observar sempre a portaria 59 de 2007, juntamente com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, para saber se naquele caso o preenchimento do campo de observações é facultativo ou obrigatório. Bloco 6, identificação da autoridade do agente autuador. O número de identificação do agente é de preenchimento obrigatório, assim como sua assinatura nos autos de infração manuais. Identificação do embarcador e expedidor, preenchimento obrigatório apenas para infrações de excesso de peso. Bloco 8, identificação do transportador, o nome e o CPF também só são obrigatórios para infrações de excesso de peso. Assinatura do infrator ou condutor, preenchimento sempre que possível. Será ofertado o preenchimento ao condutor infrator, sempre que possível ele assinará. Se optar por não assinar, basta constar essa informação no campo de observações. Com estas informações, encerramos este módulo. Até o próximo módulo.